Seja muito bem-vindo ao podcast Mulher de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da Palavra de Deus. Eu sou a Carol Bellino. Eu sou a Natasha Pestana. E nós estamos aqui todas as semanas na nossa sala, que vocês estão vendo, né? Que era uma mesa, virou uma sala. E a gente continua com o mesmo propósito. O cenário mudou, mas o propósito continua o mesmo. Que você se conecte com as pessoas que estão pertinho de você, estreite os laços, sente para comer um biscoitinho, tomar um chá, mas não perca esse contato olho no olho, essa troca, que é muito importante, né? Não vamos perder essa intimidade, né, Carol? E não vamos perder também o hábito dos 3 Cs. Curta, comenta e compartilha. E segue a gente lá no Instagram, no @mulherdeverdade.ipp. E agora, vamos comer uns biscoitinhos e falar de coisa boa? E hoje a visita é chique, é internacional. Ela veio do Reino Unido para falar com a gente. Nossa, que chique, hein? A gente vai falar com a Rebeca Ramos, ela é missionária lá no País de Gales, hoje lá no Reino Unido, formada em engenharia ambiental, mas apaixonada por comunicação. Já gostei dessa parte. É sua cara, né? Sua praia. Seja muito bem-vinda, Rebeca. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é privilégio. Dá até vergonha, né? Nossa. Gosta de comunicação, é bom a gente se cuidar hoje. Eu tô aqui, ó, me policiando. E antes da gente começar o nosso papo, a gente faz uma pergunta para todos os nossos convidados e você precisa responder ela também, né? Então a gente gostaria que você dissesse, quem é Jesus para você? Uau! Jesus, ele é o meu Salvador, mas ele é o meu Redentor, acima de tudo. Eu consigo olhar muito para minha história, as coisas que eu vivi, as minhas experiências, as dores, as coisas que a gente planejou que não deram muito certo, e a forma como Deus ele redimiu isso. Tem muito a ver com a comunicação, com o que eu faço hoje, que não estava planejado, não era uma coisa que lá atrás eu esperava fazer, e eu vi Deus redimindo cada parte da minha história. E hoje eu posso falar sobre isso, eu posso comunicar, posso falar com mulheres, que Deus ele é um Deus que ele redime a nossa história, mesmo tendo crescido num lar cristão, meu testemunho não é muito louco, assim, não fiz coisas muito absurdas de me desviar ou algo do tipo, mas mesmo assim eu vejo como Deus ele redimiu a minha história e hoje ele usa essa história para falar com outras mulheres, para tocar outras mulheres. Então eu acredito que essa é uma característica de Jesus, Deus, que ele é redentor, que é muito forte e importante para mim. É muito legal. E é isso que a gente quer saber aqui, como é essa história que vai ali alcançar outras mulheres. Bom, eu nasci num lar cristão, eu sou de Campinas, interior de São Paulo, então eu cresci na igreja presbiteriana, inclusive. Os meus pais, eles se converteram um pouquinho antes de eu nascer e eles se casaram, eles foram para a igreja, eu nasci, cresci na igreja e eu sou de uma igreja pequena, então eu fazia de tudo na igreja, sabe? Então eu fiz parte do ministério infantil, fiz parte do louvor, tava ali, era menina da mídia, dos slides. Depois, quando eu cresci, eu deixei de ser uma criança e eu já fui pra parte de liderança do ministério infantil, então eu fazia tudo. Eu era muito acostumada a estar na igreja, era parte da minha rotina. E eu acredito que essa é a realidade de muitas pessoas que crescem na igreja, né? A gente fica acostumado, aí faz parte da nossa rotina. E eu digo que a minha infância, adolescência, eu ia na igreja, mas eu não tinha um relacionamento profundo com Jesus. E eu tive um encontro com Jesus aos 22 anos, quando eu estava fazendo um intercâmbio na Islândia, que é um país aleatório, poucas pessoas sabem sobre esse país, e as pessoas confundem normalmente com a Irlanda, né? Mas a Islândia é um país nórdico, um país muito pequeno, com 300 mil habitantes, muito longe do Brasil, muito frio também, é conhecido como a terra do gelo e fogo. E eu fui pra lá com os meus 22 anos, não estava numa fase muito boa emocionalmente falando, e eu precisava de uma mudança de ares. E aí eu pensei, bom, eu vou pra um país diferente, ninguém me conhece, meus pais não vão estar lá, meu pastor não vai estar lá, as pessoas que eu conheço não vão estar lá, e eu vou poder ser quem eu quiser ser, a Rebeca que eu quiser. E aí eu me surpreendi porque eu poderia estar longe de qualquer pessoa, mas o Senhor ainda estaria lá. E eu tive esse entendimento. O Salmo 139 é o meu salmo favorito.
né, que fala: para onde me esconderei, para onde eu fugirei, para onde quer que eu vá, o Senhor está. E isso me trouxe um sentimento não de medo de que o Senhor estaria lá, mas de que eu não estaria sozinha. E foi ali naquele lugar, longe de todos, que eu tive um encontro com Jesus, e foi algo que mudou a minha vida. Hoje eu uso o meu intercâmbio como uma forma de falar de Jesus. Não tem como falar da Islândia sem falar do que Jesus fez na minha vida naquele lugar. E aí passei um tempo lá. Nesse período eu estava fazendo faculdade de engenharia ambiental, tranquei a faculdade. Quando voltei para o Brasil, as coisas começaram a encaminhar, terminei a faculdade, entrei num relacionamento, estava tudo caminhando para como o meu plano tinha sido traçado até aquele momento. E aí o meu relacionamento terminou, a pandemia chegou, e eu comecei a questionar: o que eu estou fazendo da minha vida? E até esse momento, 2020, quando a pandemia chegou, eu tinha convicção de que eu continuaria na engenharia ambiental, que eu iria nessa parte de exatas, mas eu sempre fui uma pessoa muito criativa, sempre fui muito comunicadora, sempre muito falante, né? Eu sou a mais velha, então eu tenho 2 irmãos, e como a mais velha, eu sempre era aquela que ia resolver os problemas. Na sala, os professores sempre falavam: ela é uma ótima aluna, mas ela fala demais. Você ouviu isso? Eu? Não, minha mãe não tinha problema comigo com essas coisas, não de falar não, mas era outras coisas. E era assim, então eu era uma ótima aluna, mas falava demais. E eu acredito que se eu não tivesse ido para engenharia ambiental, provavelmente eu faria algo jornalismo, publicidade e propaganda, porque era relacionado ali com a minha personalidade. Só que eu por algum motivo, fui para área de exatas, né, engenharia. E aí em 2020 comecei a questionar: o que eu tô fazendo? Né, porque acho que a pandemia trouxe um pouco isso para muitas pessoas, né, de começar a questionar o rumo que a minha vida estava levando, porque eu comecei a fazer uma coisa após a outra. Eu fui seguindo a rotina, né? E aí foi no ano de 2020 que eu decidi, eu tinha 25 anos na época, e eu disse: eu não quero mais perder um dia sem viver a plenitude do que Deus tem para mim. Porque eu fiz uma conta, né, alguém de exatas, então eu pensei: a média de vida do brasileiro é 75 anos, eu tenho 25, quer dizer que eu já vi 1/3 da minha vida sem viver a plenitude de Deus. E eu não quero mais perder um dia. E eu falei: não, eu preciso entender. Eu sei quem é Jesus, mas eu preciso entender qual é o meu papel nessa terra. E aí eu fiz uma escola missionária, e foi como se eu olhasse para trás e visse tudo aquilo que eu vivi na igreja, no mercado de trabalho, como se tudo tivesse se juntando e fazendo sentido, eu entendendo onde Deus estava me chamando para estar. E é muito interessante porque na época que eu estava na Islândia, como poucas pessoas conheciam sobre a Islândia, elas ficavam me pedindo: Rebeca, compartilha um pouco como é a cultura, o que as pessoas fazem, o que elas falam. E eu comecei um canal no YouTube, compartilhando para as pessoas, Rebeca na Islândia, compartilhando como era a vida naquele lugar. E aí eu entendi que aquele canal era uma forma de conectar a minha vida lá com as pessoas que talvez não teriam acesso àquilo. Então eu era uma ponte de comunicação entre as pessoas. E aquilo foi como se fosse o início para mim da comunicação, porque quando eu fui para missões, eu entendi que existia uma mensagem que as pessoas que eu conhecia, os meus amigos, as pessoas que me acompanhavam, que elas iriam receber através da minha vida por conta do que eu estava vivendo. Então eu entendi uma responsabilidade de compartilhar com elas o que eu estava vivendo, o que eu estava vendo, pessoas sendo curadas, aceitando Jesus, pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus, ouvindo sobre Jesus pela primeira vez. Eu falei: gente, existe algo muito precioso que pode ser compartilhado com as pessoas. Então eu comecei a compartilhar de uma forma bem orgânica com a minha família, com a minha igreja, e eu fui vendo que existia um chamado de Deus para mim ali, naquele lugar de comunicar o que Ele estava fazendo na perspectiva do que eu estava vendo. Porque existem muitas pessoas que comunicam sobre muitas coisas, mas
a forma como nós enxergamos, de uma forma pessoal, como a gente enxerga o mundo, isso impacta na forma como nós comunicamos. Então, eu entendi isso. E hoje é uma das coisas que eu sou mais apaixonada, que é compartilhar tanto o que Deus está fazendo, o que Ele está falando, porque eu sei que existe algo muito especial que Deus pode fazer na vida das outras pessoas, que outras pessoas podem ser impactadas, que elas podem ter chamados despertados também, quando eu compartilho algo, não de mim, mas algo que primeiro veio do Senhor para as pessoas. Então, hoje eu consigo olhar para trás e ver que a minha faculdade, ela não foi em vão, as minhas experiências na Islândia não foram em vão, até mesmo as situações que eu passei que me trouxeram um coração partido, sabe? Aquelas feridas na alma. Então, tudo o que eu vivi, hoje eu vejo que Deus, Ele redimiu, que Ele é um Deus que redime, é um Deus redentor. Ele redimiu a minha história para que tudo que um dia foi dor pudesse florescer e que hoje as pessoas, elas podem olhar para isso e elas podem ter esperança. Elas podem não olhar para Rebeca, mas elas podem olhar e ver, não, Deus, Ele é o mesmo. Ele é um Deus fiel. Então, se Ele fez na vida de tal pessoa, não é porque é na minha vida que vai ser diferente, porque Ele é o mesmo Deus. Talvez a forma como Ele vai agir é diferente, mas Ele é o mesmo Deus. Então, hoje eu vejo que tudo que eu trilhei, né, Deus não desperdiçou. Então, as minhas habilidades que um dia eu adquiri no mercado de trabalho, hoje são usadas no campo missionário. Eu gosto muito de comunicação, dessa parte criativa, mas eu gosto muito de administração e organização também. E são habilidades que eu adquiri por conta da minha faculdade, da minha experiência no mercado de trabalho. E hoje eu posso usar os meus talentos para o reino de uma forma muito mais excelente por conta de toda a minha experiência, por conta de tudo que eu adquiri ao longo do tempo, né? Então, de uma forma bem resumida, essa é a minha história de como eu cheguei aqui e como Deus, Ele redimiu mesmo tudo que eu vivi para que hoje fosse usado para a honra e glória dele possa impactar outras pessoas. Eu queria voltar um pouquinho, né, na sua história que você estava contando. Campinas fez a escola de missões. E como foi parar no Reino Unido? Pois é, eu fiz a escola de missões, eu fiz dentro da escola de missões, a minha viagem missionária foi para o norte do Brasil, então fui para o Pará e para o Amapá. A gente fez trabalho em missões urbanas com os ribeirinhos, foi muito marcante para mim, e foi lá que eu tive a oportunidade de ver pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Então, nós pegamos 28 horas de barco e fomos rio adentro, em algumas comunidades ribeirinhas, encontrar com pessoas, e nós fomos muito bem recebidas. Foi muito legal, porque você chegava na casa de alguém e eles já te recebiam com um cafezinho, com uma bolachinha, e ali era um lugar assim onde você se sentia confortável para compartilhar, e nós tivemos a oportunidade de falar de Jesus pela primeira vez. E como eu tive essa convicção, né, de que Deus estava me chamando para comunicar algo, comunicar sobre Ele, eu continuei nessa escola servindo como obreira, e eu liderei uma viagem missionária para o país de Gales. E foi quando a gente ouve muito sobre como a Europa ela está fria, né? Como precisa de um avivamento, precisa que as pessoas se voltem para o Senhor. E quando eu cheguei lá, eu encontrei uma realidade muito diferente do que eu ouvia falar. Porque existe uma necessidade, mas existe também igrejas que estão se levantando, igrejas que quando você pensa sobre pessoas britânicas, você pensa em pessoas mais posturadas, né, mais tranquilas. E eu estava numa igreja onde crianças e pessoas mais velhas pulando na presença do Senhor, sabe, se derramando ali na presença do Senhor, o mover de Deus. E eu falava, peraí, existe algo que Deus ele está fazendo aqui, mas as pessoas não sabem. Por quê? Porque não tem alguém comunicando o que Deus está fazendo.
ali. Então, nós ficamos por 2 meses trabalhando com a igreja local numa cidade chamada Cardiff, é uma cidade universitária, então existiam muitas pessoas de vários lugares do mundo que moravam ali na cidade. A gente fez trabalho com jovens, com igreja, com crianças, evangelismo com a igreja. E aí existiu uma conexão ali, que realmente foi algo muito marcante, tanto para eles. Brasileiro tem uma coisa diferente, né? Quando vai nos lugares, qualquer pessoa que você encontra, é brasileiro, você já se conecta ali de uma forma muito, muito rápida, porque o brasileiro, ele tem algo diferente. Então, um grupo de 10 brasileiros chegando nessa igreja, foi muito marcante, porque realmente o brasileiro, ele tem algo diferente. E aí a gente fez essa conexão e eu entendi que o que o Senhor estava me dando, os recursos que o Senhor estava me dando de habilidades, eram para o reino. Então, por que não investir isso, doar isso para a igreja local? E isso foi em 2022, 2023, essa viagem missionária. E aí, por 1 ano, eu estive em oração, falando: Deus, eu já entreguei tudo. Eu literalmente fiz uma oração. Eu sou uma pessoa que gosta de planejar bastante, né? E eu fiz uma oração, falei: Deus, eu não quero mais viver os meus planos. Eu quero viver os seus planos. E eu te entrego o caderno em branco da minha vida, para que não mais eu escreva a história e peça a sua bênção, mas eu quero viver na bênção da história que o Senhor tem para mim. O Senhor escreve. Porque o Senhor vê... O Senhor tem a visão panorâmica da nossa vida. A gente tem uma visão limitada. Então, eu falei: Deus, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Eu entrego os meus recursos, eu entrego as minhas habilidades para o Senhor usar como o Senhor quiser. E aí, 1 ano em oração, continuando servindo como obreira na escola missionária, eu recebo um convite para ir pro Reino Unido, nesse mesmo lugar que nós servimos com o time de missionários, para ajudá-los a pioneirar uma escola de missões online. Porque essa escola que eu fiz é uma escola em tempo integral. Então, eu precisei largar tudo que eu fazia para me dedicar 100% a essa escola. Mas existem muitas pessoas que elas querem se capacitar em missões, mas elas não podem, porque elas têm o trabalho, têm a família. Então, eles tiveram essa ideia de criar uma escola de missões online para pessoas que estão no mercado de trabalho. Então, é uma escola completamente online e você pode assistir no seu ritmo, quando você quiser, de acordo com o seu cronograma semanal, mas entendendo que você não precisa largar tudo para ser um missionário, que você pode impactar as pessoas no seu trabalho, você pode impactar a sua vizinhança, mas você quer, mesmo assim, receber ferramentas que vão te ajudar. Então, fui convidada para pioneirar essa escola. Por quê? Porque eu tenho experiências com administração, com gerenciamento de projetos, que foram habilidades que foram adquiridas lá atrás. Então, juntou algo que Deus estava me chamando ali, que era o campo missionário, com as habilidades que Ele já tinha me dado. E aquilo, juntando, era propício para uma necessidade de um lugar. E foi aí, então, que eu me mudei para lá, pro Reino Unido, para ajudar a pioneirar essa escola. A gente começou há 2 meses atrás, inclusive, nós temos mais de 100 pessoas inscritas, o que é um número muito grande, porque é a primeira turma, é algo que está começando agora, mas existe esse desejo das pessoas de compartilharem sobre Jesus para os seus familiares, para as pessoas no seu trabalho, que muitas vezes elas não sabem como fazer isso. Então, essa capacitação vai ajudá-los a ser missionário independente de onde você estiver, porque não é sobre um lugar geográfico, não é sobre você sair do seu país, sair da sua cidade, mas é você entender que você, como cristão, você tem uma missão. Todos nós temos uma missão. A forma e o local onde nós vamos executar essa missão vai ser diferente para cada um, mas todos nós temos uma missão. Então, eu faço parte desse projeto lá no Reino Unido agora, que usa essas habilidades que eu falei que eu adquiri ao longo do tempo com aquilo que eu sou apaixonada, que é comunicar a mensagem de Jesus.
Aí tá explicado por que a pessoa da comunicação foi cair nas exatas para depois voltar a se comunicar, tá vendo? Você viu? Exatamente. A gente precisa de uma consultoria. A gente tá precisando. Mas é muito bom, fico pensando, porque quando fala em missões, a gente sempre pensa em alguém que vai largar tudo, família, tudo, todos os projetos pessoais, né? E vai se colocar num lugar bem inóspito, assim, um lugar bem um deserto, um canto onde ninguém tem acesso à palavra de Deus de jeito nenhum. E não é isso, né? Exatamente. Quando a gente entende que todos nós temos a missão, porque um missionário é aquele que tem uma missão. E Jesus, ele deixou uma missão para todo cristão, né? Todos nós temos uma missão. Então, quando a gente entende isso, independente de onde nós estamos, nós podemos refletir a Cristo, nós podemos compartilhar a mensagem. Então, não precisa ir para lugares distantes, a gente pode começar na nossa casa, na nossa vizinhança, começar a ser diferença onde nós estamos, para que as pessoas elas possam ter esse acesso a Jesus, né? E aí ele pode chamar pessoas para irem um pouco mais longe e ele pode usar também a internet, ele pode usar a comunicação para alcançar pessoas que estão longe, que não necessariamente estão ali naquele espaço geográfico. É contraditório o que eu vou dizer agora, mas eu falo, né, pra uma amiga, que eu não curto esse negócio de redes sociais, não sei o quê, de gravar, que eu sou assim, né, tete a tete, ficar gravando, e gravo um podcast. E... Não um. Quantos programas você grava? Só mais um outro programa. E aí o marido dela vira e falou assim, mas quando a gente fez seminário, alguns anos atrás, você ia panfletar, você dava panfleto para as pessoas na rua, você saía para fazer evangelismo de porta em porta. Ele falou assim, agora a porta das pessoas é a rede dela. Sim. Então, você gravando, você tá batendo na porta das pessoas de uma outra forma. E eu fiquei assim, tá bom, vai. Me convenceu de que a gente precisa usar todas essas ferramentas mesmo para alcançar as outras pessoas. E o que eu acho muito legal quando a gente tem as redes sociais é que cada pessoa com uma linguagem atinge um público diferente. Exatamente. Então não são pessoas que são competidoras, porque às vezes eu vejo assim, não, eu gravo um conteúdo, ela grava um conteúdo, nós somos rivais. Não, porque o público que eu alcanço, talvez você não alcance, e o que ela alcança, as outras pessoas não alcançam por conta da linguagem, de tudo. Então eu acho isso muito legal e muito rico, né? A gente aprender a olhar para essas coisas. Ainda tem minhas resistências, mas a gente precisa ir se abrindo para isso, né? Para essa comunicação. Exatamente, eu vejo hoje como realmente uma ferramenta para alcançar mais pessoas que talvez, pessoalmente, eu não conseguiria alcançar. Se a gente parar para pensar hoje no alcance que as redes sociais têm, é uma coisa absurda. Uma pessoa do interior de São Paulo, de Campinas, posso produzir algo, uma mensagem que pode ter impacto em milhares de pessoas. Que talvez nunca eu vou ter a oportunidade de ir num estádio, encher um estádio, por exemplo, para compartilhar uma mensagem, mas eu posso compartilhar algo através das redes sociais que pode impactar milhares de pessoas. E entendendo que existe esse campo hoje, ele vai ser cheio por alguém. Alguém vai compartilhar alguma mensagem. Então nós precisamos ter o entendimento de que a mensagem de Cristo precisa ser propagada. Porque se a mensagem de Cristo não for propagada, se ela não for compartilhada, alguém em algum lugar vai compartilhar alguma mensagem. E esse espaço, ele vai ser cheio por alguma coisa, por alguma mensagem. Então nós cremos que essa é a mensagem que transforma, que é a mensagem que traz vida, e nós precisamos compartilhar isso, né? Então é muito importante mesmo a gente entender que hoje o nosso campo, o nosso o lugar de fala, de compartilhar, pode também ser as redes sociais. Que é uma linha muito tênue, né? Porque pode ser algo perigoso de você entrar num lugar de cair em performance, de querer só produzir, porque eu quero números e alcançar pessoas por números, mas nós entendemos como identidade firmada no Senhor, entendendo que Ele nos entregou, Ele colocou na nossa mão, a gente entende, não, eu preciso compartilhar, porque Ele está me chamando para esse lugar. E eu sei que não é sobre mim, é sobre Ele, e vai alcançar quem precisa ser alcançado.
Mas essa linha é tênue em tudo que a gente vai fazer, né? A gente estava falando isso no episódio anterior, justamente da nossa vanglória, né? Porque tudo que a gente vai fazer, a gente quer fazer porque é o meu nome que está envolvido, porque sou eu que estou à frente, né? E se a gente não tiver essa percepção de que, na verdade, é para a glória de Deus, não é para minha glória, né? Não adianta. Então, mas a internet é um campo que eu acho que a gente tem obrigação de popular a internet. Porque senão vem o outro, né, para colocar o que é errado e alcançar as pessoas de forma errada. É a gente que conhece a palavra, a gente tem que estar lá falando. As novas gerações estão na internet, né? Ou se a gente parar para analisar o tempo de tela que existe hoje, o tempo que a gente passa ali no celular é algo muito grande, é absurdo. Então a gente precisa entender que a verdade precisa estar lá. Exatamente. Tem que ser um luzeiro, né? Já entendi. Tá ligada? Não é? E aí eu queria que você falasse agora um pouco com a gente mais assim da comunicação em si. E eu queria que você compartilhasse um pouco. Você enxerga a importância da comunicação na formação da nossa identidade como mulheres? Olha, eu acredito que é o contrário. A nossa identidade forma a nossa comunicação. Porque quando nós temos uma identidade firmada no Senhor, nós conseguimos comunicar com verdade, com clareza. E muitas vezes até a visão que nós temos sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos, se ela estiver distorcida, isso vai fazer com que haja um ruído na nossa comunicação. Porque quando nós temos uma ideia de quem nós somos, nossa comunicação transmite isso, a gente pode se enganar, porque a gente vai estar lá comunicando algo que, de acordo com o que nós pensamos que nós somos, né? Então eu acredito que a nossa identidade, quando ela está formada, quando nós temos convicção de quem nós somos no Senhor, isso influencia completamente na nossa comunicação, porque nós podemos ser mais assertivas, nós podemos ser mais claras, nós podemos ser mais pontuais naquilo que precisa ser comunicado. E a comunicação, ela nada mais é do que você fazer comum a uma outra pessoa uma ideia, um sentimento, uma informação que já é comum para você. Então, eu enxergo a comunicação como uma ponte, né? Então, tem quem nós somos e o outro. A comunicação é aquilo que vai fazer o que está em você atingir a outra pessoa, é essa ponte. Então, a forma como nós construímos essa ponte que vai alcançar as outras pessoas, ela está completamente ligada com quem nós entendemos que nós somos. Porque se eu tenho eu não tenho convicção de quem eu sou, do que Deus me chamou para fazer, do meu valor em Cristo, a minha comunicação, ela vai refletir isso, né? A palavra fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, nós transbordamos algo que já existe dentro de nós. Então, quando o que está dentro de nós está firmado no Senhor, a nossa identidade está firmada, a nossa comunicação, ela vai refletir isso. E não só uma comunicação verbal, porque a gente fala bastante sobre a comunicação verbal, né? Sobre a fala, sobre a escrita, mas existem outros tipos de comunicação. Existe a comunicação visual, como você organiza uma mesa quando você vai receber pessoas. Uma mesa posta, ela comunica algo. A forma como nós nos vestimos comunica algo. Então, são pequenas coisas que juntas, né, a construção dessa ponte vai fazer com que a sua comunicação ela seja forte, ela seja com autoridade, que não falando sobre tom de voz, mas sobre convicção mesmo. Você acredita naquilo, você tem convicção daquela verdade, você vai conseguir transmitir isso. Então eu acredito que a nossa identidade ela tá mais relacionada a como ela influencia a nossa comunicação, mas a comunicação ela também influencia naquilo que nós enxergamos sobre nós mesmos. Então, palavras que muitas vezes foram lançadas sobre nós por muito tempo. Acho que nós não falamos o suficiente quanto as palavras que nós ouvimos na infância. Por exemplo, elas
tem um impacto tão grande na nossa formação como seres humanos. Muitas vezes a gente passa por situações na vida adulta que a gente ouve uma palavra que ela traz memórias e sentimentos que você fala, peraí, de onde que veio isso? E aí você vai parar para analisar. São coisas que lá atrás, na nossa infância, que a gente foi sendo formado, palavras que nós ouvimos. Então, eu acredito que está relacionado a isso, a nossa identidade, ela forma a nossa comunicação. Ela falando da comunicação, eu não falo às vezes, mas... Passando tudo. Ou não, semblante fala tudo, né? Você tá lá assim... Puxando tudo. Às vezes até o silêncio fala, né? A falta das palavras também fala. E existe um estilo feminino de se comunicar? Tem beleza nisso? Você falou assim dessa ponte, né? Como essa ponte aí feminina é construída? Nós, mulheres, existe algo especial, né? A forma como nós olhamos o mundo, como nós somos detalhistas, como existe uma beleza no que nós fazemos. Então, eu acredito que existe uma forma feminina de se comunicar nesse sentido, porque existe algo especial sobre nós, como mulheres, que é diferente do que como um homem comunicaria, por exemplo. Então, quando nós enxergamos isso na beleza, no detalhe, isso impacta a nossa comunicação. Isso faz com que ela seja diferenciada e também de mulher para mulher. Existem mulheres que são mais delicadas do que outras. Existem mulheres que são mais firmes. Então, a nossa personalidade, de novo, a nossa identidade, quem nós somos, eu acho que isso é muito refletido na nossa comunicação, na forma como nós fazemos tudo. Organizar uma casa, na forma como a gente se veste. Existe algo de especial. A mulher, ela tem esse aspecto onde ela nutre mais, né, o ambiente. Então, eu acredito que a mulher, ela tem essa habilidade de fazer as coisas florescerem, né? Então, eu acredito que essa é a beleza da comunicação feminina, de entender que existe esse chamado de detalhe, de uma percepção que talvez outras pessoas, que talvez um homem não tenha, de ouvir mais, da forma como as palavras também são mais fortes para nós, né? A gente entende significado, né? Mas... Exatamente. E se a gente parar para analisar, quando a gente olha para Gênesis, quando a mulher ela foi criada, a primeira coisa que acontece ali é sendo declarado palavras sobre ela. Então, hoje a gente passa... Por que é tão importante para uma mulher aquilo que ela ouve, né? Porque desde o início, lá já existiam palavras sendo declaradas sobre a mulher. Gostei de ouvir que a mulher firme também é bonito, né? Ainda bem, tem esperança para nós. Aqui, ó. Tem esperança, tá? Aqui tem muita esperança. E eu acho legal você falando sobre isso, assim, em especial da mulher, porque eu vejo que tem muitas mulheres hoje em dia que acham que o que comunica é só aquilo que ela fala. Mas o que ela veste, como ela arruma, ela se apresenta, não fala, né? Não demonstra alguma coisa para as pessoas. E eu tenho um colega de trabalho e eu brinco muito, né? Que teve uma fase... Tem uma fase não, eu sempre gostei de ser assim, alternativa. Então, se eu pudesse, eu ia trabalhar de pijama e pantufa, se eu pudesse. Se eu morasse nos Estados Unidos, eu ia ser realizadíssima. Que eu ia poder trabalhar. E eu lembro, e minha mãe pega muito no meu pé com isso. E um dia ele vira e falou assim: eu não sou obrigada a ficar vendo gente feia, não, por favor, melhore. Porque ele é que nem eu, assim, né? Direto. E isso não me magoa, porque eu sou uma pessoa direta, então quem escuta deve olhar e falar, nossa, que insensível. Isso não me magoa, porque eu sou uma pessoa muito direta. Eu li e falei, você tá querendo dizer que eu tô vindo trabalhar esculhambada? Ele falou assim, podia melhorar, né? Não é porque todo mundo aqui, porque trabalha numa universidade. As pessoas não se preocupam tanto em se arrumar para trabalhar numa universidade. Só que quando eu comecei a trabalhar, eu ia de salto alto, as bolsas, não sei o que. Ele falou, cadê aquela lá? Né? Resgata aquela lá. Eu falei, não, mas é que eu usava salto alto. Tinha de umas questões de saúde e tal. Falei, eu fui melhorando, então eu não preciso mais. Ele, não é porque você não precisa usar salto alto, que você não precisa. E aí eu percebi o que eu tava comunicando pra ele. Porque ele precisa ver a beleza de Cristo em mim
também na forma como eu me visto. Então não adianta só eu ir lá e pregar o evangelho e tal, eu chegar lá toda descabelada. Não, eles precisam ir, não só ele, os alunos que a gente atende, eles precisam chegar e ver. E qual é o impacto que a pessoa tem de chegar lá e você toda descabelada, toda largada? O que você está comunicando com aquilo? E isso me chamou muita atenção, porque ele é casado, tudo, ele não estava fazendo isso porque ele quer alguma coisa comigo, mas ele falou, menina... Pijama e crocs, não. melhore. E eu vejo que muitas vezes as mulheres cristãs, elas acham assim, o que importa é o meu interior, é o meu coração. O que é interessante, porque a Bíblia fala, né, que o homem olha a aparência. Quem olha o coração é o Senhor. Mas o homem, ele olha a aparência. O que está acessível ali para nós é o olhar, é o primeiro impacto, às vezes, que você vai ter. E você nunca sabe quando você vai ter uma outra oportunidade com essa pessoa. Então, por que não também ser intencional na forma como você comunica visualmente, né? E mostrar também a beleza que existe em nós, mulheres, de uma forma visual. Porque muitas vezes você não vai poder usar tantas palavras, mas se você puder alcançar alguém através da forma como você se veste, por que não? Ela falou, eu lembrei da Priscila Bastos. Beijo, Priscila! Que ela fala, todo mundo tem 10 minutos, que ela é mãe de 4. Né? E ela tem um bebezico, e é uma bebezinha, e ela fala assim, eu tiro 5, 10 minutos, as crianças gritando, tudo pra me arrumar, porque meu marido não é obrigado a me ver feia, meus filhos não são obrigados a me ver feia. E eu fiquei pensando, é verdade. É muito verdade. Então eu acho isso muito precioso. E aí eu queria que você comentasse com a gente se você acha que é importante a mulher cristã aprender a se comunicar com intencionalidade e não por impulsividade. Com certeza. Eu acredito que como cristãos a gente precisa buscar mais o fruto do Espírito. No geral, como cristão, nem como mulher, nem para comunicação, para a vida é uma coisa importante a gente ter isso desenvolvido dentro de nós. E ter uma comunicação que ela é intencional, ela não é algo que simplesmente uma ideia que vem na sua cabeça e você colocou pra fora e é isso, eu não me importo como a pessoa vai receber, é isso que eu penso, ponto final. A partir do momento que nós entendemos que existe uma transformação que o Espírito Santo quer fazer em nós para que nós possamos nos tornar mais parecidos com Jesus, a gente entende a importância de sermos intencionais. Porque quando a gente olha para a vida de Jesus, ele era intencional nas conversas que ele tinha os momentos onde ele era assertivo, ele era mais duro, onde ele tinha mais compaixão. Então, Jesus, ele mostrou para nós que é possível isso, de você entender qual é o aspecto da comunicação que eu preciso com cada pessoa. Ser intencional, sendo direcionado pelo Espírito Santo. Porque a nossa natureza humana, não adianta, a gente vai querer falar o que der na telha, como veio ali a nossa carne, ela vai querer falar mais alto, ela vai querer gritar. Mas à medida que nós somos transformados pelo Senhor, por dentro, né? Isso vai refletir nas nossas palavras, como nós lidamos com as pessoas, como nós nos relacionamos. E eu falo que da redenção do Senhor na minha história, e a área da comunicação também é algo que o Senhor redimiu. Porque ontem, inclusive, eu estava conversando com os meus pais sobre isso, quanto na adolescência eu era muito ríspida, eu era muito grossa, eu falava sem pensar em como o outro iria se sentir, porque eu sou a única mulher, tenho 2 irmãos mais novos, a mais velha, então assim, tinha que ser um pouco cascadura pra conseguir sobreviver a algumas coisas. Então, algumas coisas foram desenvolvidas ali na minha comunicação que, infelizmente, eu machuquei muita gente na forma como eu falava. E ontem eu estava tendo uma conversa muito séria com os meus pais, onde eu ouvi o testemunho do quanto o Senhor, ele transformou a minha comunicação, como ele transformou a forma como eu falo, até em momentos de confronto, momentos de situações difíceis, porque eu entendi que se eu não cuidasse do que estava dentro de mim, se eu não realmente abrisse esse espaço para o Senhor tratar e cuidar e podar o que precisava ser podado, eu iria destruir muitos relacionamentos, eu não ia conseguir ter
conexões e relacionamentos profundos com as pessoas, porque a minha ponte ali, ela não ia ser firme o suficiente para que eu conseguisse ter não só uma comunicação, mas um relacionamento profundo com as pessoas, pensando na outra pessoa também, não só em mim, tendo um coração ensinável para entender que eu não vou estar certa sempre e que eu vou precisar aceitar que em muitos momentos, a maioria das vezes, inclusive, eu vou estar errada e eu vou precisar de um coração ensinável. E é um trabalhar do Senhor para que a gente possa estar sensível ao que falar e quando falar, mas que não tem como a gente forjar fruto. É uma coisa que flui naturalmente de você. Então, para que a sua comunicação ela seja intencional, que ela seja uma comunicação saudável, que vai gerar vida na outra pessoa, começa dentro. Começa com aquilo que você cultiva dentro de você. Porque quando você cultiva virtude dentro de você, virtude vai fluir de você. Então, é nesse lugar, olhando para dentro, cuidando do que está dentro de nós, para que a gente possa frutificar, né, possa gerar vida através da nossa comunicação e impactar as outras pessoas com a verdade que vem dos céus. É difícil? É um processo ali, você pede para o Senhor moldar aquilo em você e Ele vai te dar situações, Ele vai te colocar em lugares onde você vai precisar. Eu tô aqui, ó, tem salvação para mim. Hoje vou entrar num propósito, hein? Senhor, me faz doce, porque tá difícil. Mas é entender também os momentos, porque Jesus, ele foi duro. Existem momentos que a gente precisa ser duro, mas com amor, né? Entender que muitas vezes num espaço de confronto, a gente precisa não ter a razão, mas nós precisamos ter redenção ali dentro. Quando a gente vai ter um momento de confronto com alguém, de momentos difíceis, a gente precisa entender que o objetivo final é não sair com razão, mas sair com reconciliação, com redenção. Porque se a gente entrar em conversas assim, buscando sair com razão, a gente pode estragar o relacionamento, danificar o relacionamento. Então, quando eu entendo que eu preciso sair desse lugar em reconciliação, em redenção, isso pode significar que você vai ter que diminuir ali algumas partes de você. Uma parte do seu eu vai precisar ser esmagada, do seu orgulho, do seu eu acho que eu estou certa. Então, eu acredito muito que esse trabalhar do Senhor e do Espírito Santo dentro de nós, ele nos ajuda a simplesmente florescer e frutificar, jorrar para fora aquilo que já está dentro de nós. Mas aí entra também a parte da escuta, né? Onde Sim. a gente também, porque a gente tem razão, então a gente fala. Quando eu escuto, e aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o outro lado da comunicação, né? Que é o ouvir também, né? Eu não sei vocês, mas sempre que eu tenho uma conversa com alguém, principalmente no passado, né, enquanto eu estava ali no ápice do meu lapidar sobre a questão da comunicação, eu tinha conversas com pessoas que muitas vezes pessoas vinham querer desabafar comigo, esse processo de discipulado, né, a gente ouve muitas pessoas vindo até você abrindo o coração. Eu sempre queria chegar com uma resposta e com uma solução para a pessoa, para ajudar a resolver. Então a pessoa vinha, compartilhava tudo aquilo que ela estava vivendo, as dificuldades, e eu falava, então, nossa, é difícil, né? Eu acho que você tem que fazer isso, e começava a dar uma resposta para a pessoa ali. Mas em muitos momentos, as pessoas elas só querem ser ouvidas. Existe algo dentro delas que elas querem colocar para fora, e elas não querem que você resolva aquilo, elas simplesmente querem desabafar, colocar para fora. Então, muitas vezes essa síndrome do super-herói, né, do resolutor de problemas, faz com que a gente tenha essas conversas querendo trazer uma solução, querendo trazer uma alternativa para que a pessoa saia dali com tudo resolvido, ao invés de entender o meu papel de, tudo bem, você quer falar? Eu vou te ouvir. Talvez
a melhor solução que eu posso oferecer para você nesse momento é ser uma boa ouvinte. E Jesus, ele era um ótimo ouvinte. Em todas as vezes que Jesus tinha interações com pessoas, nos milagres, quando ele ia perguntar, quando as pessoas chegavam para ele pedindo milagre, ou quando ele perguntava para as pessoas, ele sempre se colocava num lugar de ouvir. O que você quer? Você quer ser curado? O que você quer que eu te faça? Né? Então, Jesus, aqui, para mim, o melhor comunicador da história é Jesus. Então, por isso que eu sempre acabo trazendo esses exemplos, porque Jesus, ele foi alguém que ele foi tão excelente na comunicação dele, que hoje, 2000 anos depois, nós estamos aqui colhendo os frutos disso. Nossas vidas são moldadas porque ele foi tão excelente na comunicação dele e ele alcançou pessoas diferentes. Ele entendeu o papel dele de ouvir nessas situações onde ele tinha interações com pessoas que tinham as suas necessidades ali. E ele ouviu, entendia a hora de falar, a hora de se calar. E as pessoas, elas foram transformadas, elas foram impactadas, porque ele entendeu ali o momento certo. Então, para mim, Jesus, ele é o melhor comunicador que já existiu. E a gente tem muito que aprender com ele, o que ele fez, né? E ele foi um ótimo ouvinte também. Só gosto da parte que ele desce o sarrafo. Essa é a parte da comunicação que eu mais gosto. A parte que ele é manso, que ele é manso, assim, eu tô na fila pra aprender, né? Mas mostrou que é possível, né? Pra nós. Saber então, que é possível já dá um quentinho no coração. Exatamente. E aí, o que você diria para mulheres que têm medo de se expressar, porque elas têm medo, têm vergonha, né? Tem gente que não fala, assim, é muito retraída. Eu acho que volta na identidade. Quando você entende quem você é, a voz que Deus te deu e onde Ele está te chamando para você usar a sua voz. Porque muitas vezes nós não usamos a voz que Deus nos deu porque a gente tem essa ideia de que é para grandes públicos, que é para audiências, muitas pessoas. Quando muitas vezes Deus está chamando a gente para usar a nossa voz num quarto, 1 a 1. Com uma pessoa, começando com uma pessoa. Então, voltando, primeiro, a sua identidade. Você precisa ter uma identidade firmada no Senhor, entendendo quem você é e o que Ele te chamou para comunicar. Porque às vezes a gente quer comunicar tudo, a gente quer falar de tudo. E tem coisas que fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa história, mas que Deus não chamou a gente para comunicar naquele lugar. Então, entender o que Deus te chamou para comunicar, onde Ele te chamou para comunicar. E começando 1 a 1, numa conversa com uma pessoa, e aí num grupo com mais algumas pessoas, mas entendendo que você vai transbordar aquilo que já está dentro de você. E se você tiver uma visão distorcida de quem você é, você vai comunicar de acordo com isso. Por quanto tempo? Não sei, porque você não consegue fingir por muito tempo. Você consegue, se você tem essa visão distorcida, você vai conseguir por um tempo, mas você não vai conseguir sustentar, porque não é firmado na rocha. Não é essência, né? Não é essência, exatamente. Em algum momento, aquilo que é a sua essência vai transbordar. Então, eu diria isso. Comece, não tenha medo. Tenha mais temor do Senhor do que temor de homens, porque no fim das contas, a gente vai prestar contas para o Senhor. E pensar que nós não usamos da voz que Ele nos deu, porque nós estávamos com medo de pessoas, ao invés de entender que a gente precisa temer ao Senhor, primeiramente, que foi Ele que deu a voz. Né? Não é a minha voz porque eu conquistei a voz, mas o Senhor me deu. O que eu compartilho, o que flui de mim, não é algo que eu, Rebeca, construí, mas foi o Senhor que me deu. Então eu vou prestar contas a Ele. Entendendo o seu papel, entendendo que se você não se levantar para falar, para se comunicar, você vai perder a porção que o Senhor tem para você ali.
o propósito vai ser cumprido de alguma forma. Mas é um privilégio tão grande fazer parte disso, de impactar a vida de outras pessoas, porque você entendeu o que Deus te chamou para fazer. Tô processando. Assim, ó. E você tem alguma história marcante, assim, que Deus usou você para falar com alguém, essa pessoa foi muito impactada? Eu tenho tido muitas histórias ultimamente, porque eu já comunico há algum tempo. Eu entendi que, independente dos recursos que eu tenho na minha mão, o Senhor me chamou para comunicar uma mensagem, eu vou fazer isso. Então, se eu tenho bons equipamentos, eu vou continuar comunicando da mesma forma. Se eu não tenho equipamentos, eu vou continuar fazendo, entendendo, de acordo com as temporadas da minha vida, o que Deus está me chamando para fazer. Atualmente, Deus ele tem me dado a oportunidade de ter uma voz nas redes sociais, de abrir para cá. Eu tive um crescimento muito grande nas minhas redes sociais, porque eu entendi que Deus ele estava me chamando para um lugar de vulnerabilidade e de compartilhar a minha vulnerabilidade com outras mulheres. Eu sou uma missionária, eu tenho 30 anos, e uma mulher solteira vivendo o ministério aos 30 anos é um assunto que muita gente, se você é mulher, você tem essa idade, você sabe como é delicado, porque existe uma certa expectativa sobre o que você estaria fazendo nessa idade, né? Não sei se vocês assistiram, de repente, 30, mas 30 a idade do sucesso. Era uma idade onde eu imaginava que eu já estaria casada, que eu já teria filhos, com a minha vida profissional ali completamente alinhada. E hoje eu estou vivendo algo completamente do que eu esperava. E eu sei que existem muitas outras mulheres que podem estar nessa fase da minha vida, na fase da vida, passando por esses mesmos questionamentos de: nossa, mas será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu não vou ter a minha família? Como que eu encontro propósito nessa fase da vida? Então Deus começou a trabalhar algumas coisas dentro de mim e começou a me incomodar para compartilhar, porque existem muitas pessoas que compartilham pós, né? Depois da espera, que elas já constituíram família, já estão vivendo já, né, na sua terra prometida, digamos assim. E eu comecei a perceber, Deus estava me chamando para um lugar de ter fé e de testemunhar antes de chegar nesse lugar onde tudo estará resolvido, entre aspas. Deus estava me chamando para um lugar de plenitude no meu tempo de solteira, de entender que o solteiro ele cuida das coisas do Senhor, então me dedicar completamente ao que Ele estava fazendo, o que Ele estava me chamando para fazer, encontrar plenitude nessa fase da vida e me apegar a Ele, porque eu posso perder tudo nessa vida. Se eu tiver o Senhor, Ele é suficiente. Ele precisa ser suficiente. E eu recebi esse convite dele, né, do Senhor, de entrar nesse lugar de suficiência. Rebeca, se você não casar, eu ainda vou ser suficiente para você? Se esses seus sonhos que você cultiva por tanto tempo não acontecerem, eu ainda vou ser suficiente para você? E aí, esses questionamentos, esse lugar de vulnerabilidade que o Senhor começou a tratar algumas coisas dentro de mim, e Ele me levou a começar a compartilhar. E eu comecei a compartilhar nas minhas redes sociais, e a quantidade de mulheres que se identificam com isso, que me agradecem, me mandam mensagem: Rebeca, eu estava precisando tanto dessa mensagem, eu orei hoje sobre isso, você tem uma câmera escondida na minha casa. Então eu comecei a ver que eu não estava sozinha nesse lugar, e esse lugar de vulnerabilidade trouxe uma possibilidade para cura, não só na minha vida, mas na vida de outras pessoas também, porque o Deus ali é o mesmo, o Deus que age na minha vida, que cura, o Deus que demonstra sua fidelidade para mim, Ele é o mesmo Deus que pode alcançar essas milhares de mulheres. Não vou falar isso para me gabar nem nada, mas eu fiz um post simples. O post ele tá com 5 milhões de visualizações, 5 milhões de pessoas foram alcançadas por uma coisa que
eu não planejei, não imaginava que teria esse alcance todo, mas por eu ter me colocado nesse lugar de estar disposta a ser usada por Deus, um lugar de vulnerabilidade também, que na maioria das vezes não é fácil você ser vulnerável, se abrir dessa forma. Mas nesse lugar de vulnerabilidade, é um lugar que a glória do Senhor pode vir, ela pode ser manifesta. E aí o nome dele vai ser glorificado, não o meu. Então, nesse lugar de compartilhar com outras pessoas, que eu tenho recebido muitos feedbacks de mulheres que ou que estão passando por essa situação, pela mesma situação que eu, mulheres que estão conseguindo enxergar com perspectiva a fase que elas estão vivendo, porque em algum momento eu decidi comunicar. E para mim isso é tão... me traz humildade, porque eu sei que não é sobre mim, é sobre ele, porque não foi algo que eu planejei. E o nome dele vai ser exaltado, o nome dele vai ser glorificado através disso. Mas é muito bom poder ver mulheres sendo impactadas por essa mensagem, porque um dia eu disse sim. Então é muito gratificante poder viver isso, vivenciar isso. E eu acho que o maior testemunho que eu posso dizer, e algo muito fresco, estava conversando com os meus pais ontem, e a forma como eu conseguia me comunicar com os meus pais foi um testemunho marcante do que o Senhor ele pode fazer, da restauração que o Senhor pode fazer. E isso não para essas milhões de pessoas, para essas tantas pessoas que me acompanham de longe, mas para minha casa, dentro da minha casa, sendo um testemunho do que o Senhor pode fazer. Isso é muito gratificante. Muito bom, né? Muito bom. Nós não dá para fazer um outro? Pois é, porque eu vou olhar ali, já acabou o tempo. Tem outras perguntas. Não é? Pior que ela vai ter que voltar. Quando? Já vamos agendar. Aqui. Não é? Precisa. E como que as pessoas te acham nas redes sociais? Vocês podem me achar, eu tenho o meu Instagram. É um nome um pouco difícil, acho que a gente pode colocar depois, mas é @relins, LINDS. E lá eu compartilho sobre a vida cotidiana. Eu gosto de compartilhar sobre as coisas extraordinárias na vida ordinária. Eu estando numa cidade do interior ou estando fora do país, independente onde eu esteja, eu gosto de ter essa perspectiva, esse olhar diferenciado, né? Realmente pedindo o olhar do Senhor sobre aquela situação, sobre aquele lugar, e ajudar as pessoas a enxergarem isso, porque eu digo que eu vivo uma vida um pouco diferente, assim, eu faço umas coisas um pouco diferentes, mas você não precisa viver tudo isso super diferente para enxergar o extraordinário de Deus na vida ordinária. Então eu gosto de compartilhar, seja cozinhando alguma coisa, eu gosto muito de cozinhar também. Eu vi que você fez um bolo a primeira vez, eu não lembro o que era o bolo. Bolo de cenoura. A primeira vez, eu vi. Cozinhar pra mim já é extraordinário. Então você viu, você pode acompanhar ela que você vai ver. Ela falou assim, vamos ver se vai dar certo. Porque você cozinhar também é uma forma de comunicação, porque eu gosto de cozinhar coisas brasileiras para os meus amigos gringos. Então, muitos deles não vão ter a oportunidade de vir para o Brasil. E eu pensei, se vocês não vão até o Brasil vai até vocês. Então, aprendi a fazer as coisas lá, adaptando, né? Tem coisas que eu tô fazendo pela primeira vez. Nunca tinha feito feijoada na minha vida. Fui fazer feijoada pela primeira vez para um grupo de 10 pessoas lá. Então, assim, também é uma forma de comunicar, né? Então, são os tipos de coisa que eu gosto de compartilhar também, então, muito bom. nas minhas redes sociais. Muito obrigada. De nada, pelo foi um seu prazer. tempo. Foi muito bom, né? Muito bom mesmo, obrigada. Uma surpresa muito boa. Tutuí, eu vi ela nos seus stories, agora ela tá aqui. Valeu, Tutuí, quebrou essa pra mim. Traz ela de novo. Não é? Quebrou essa pra mim, foi muito boa. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, e que você continue comunicando para que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de Cristo. Amém, amém. Muito obrigada, gente, por terem me recebido. E que vocês também continuem comunicando, né? Porque o que vocês fazem aqui também é uma forma de comunicar e de alcançar as pessoas, e eu tenho certeza que muitas pessoas ainda vão ser alcançadas pelo sim de vocês usarem a voz de vocês, o discernimento, a sensibilidade também, como liderar, e as pessoas que vocês trazem aqui, com certeza
a igreja brasileira tem sido abençoada pelo trabalho de vocês. Então é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Muito obrigada. Amém. E agora, quero falar com você que assiste a gente todas as semanas. Fala sério, pega esse link e compartilha muito, porque eu tenho certeza que tem muita gente que precisa pensar sobre comunicação, sobre relacionamento com Deus, identidade. Então pega esse link e compartilha sem moderação, tá bom? A gente tem esse combinado. E você já sabe o que eu vou dizer se você assiste a gente todas as semanas. Nós temos um encontro marcado com você aqui na semana que vem. Nós esperamos você. Um grande beijo e até lá.